Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu vou gravar essa aula então para vocês, que vai fazer parte de uma série que nós estamos chamando de Origens. Então, nessa série a gente vai falar de maneira científica a origem de tudo, ou seja, a origem do universo, a origem do planeta Terra, a origem da vida no planeta Terra e a origem da nossa espécie no planeta Terra. Então são 4 grandes origens, que talvez não dê tempo de falar tudo na mesma aula, mas nós vamos tentar cobrir todos esses temas. Então vamos começar pelo princípio. E o princípio é a origem do universo. Bom, a ciência sempre tenta explicar as coisas com base em observações ou experimentações. No caso da teoria do Big Bang, que vocês devem conhecer, ela é baseada em observações. Que observações são essas? Bom, em 1940, Erwin Hubble, que era um astrônomo, e a gente deve ter ouvido falar já do telescópio Hubble. Lembra o telescópio Hubble? Ele foi dado esse nome em homenagem a Erwin Hubble. O que ele observou? Ele observou que os corpos celestes, ou seja, as estrelas, elas estavam se distanciando umas das outras. Ou seja, o universo estava expandindo. Se com o tempo eles vão se distanciando, significa que ele está aumentando de tamanho. E isso foi fundamental para o Georges Lemaitre, que era um astrônomo belga, cunhar a hipótese, na época uma hipótese do Big Bang, que diz que em um dado momento, uma singularidade, que é um pontinho muito pequeno, ele se expandiu extremamente rápido a tudo que existe. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Vocês sabem qual é a diferença de hipótese para teoria? Isso é importante ter em mente, tá? Eu vou comentar com vocês que a hipótese é algo que precisa ser ainda testado e comprovado. Teoria é algo mais robusto, algo que já existem várias evidências apontando para o fato. No caso do Big Bang, isso é uma teoria, porque existem vários fatos que foram descobertos ao longo da história da ciência que mostram que, de fato, essa grande expansão ela aconteceu. Um fato que comprova isso, por exemplo, são os dados de Erwin Hubble, mostrando que o universo expande. Outro fato que mostra isso é a descoberta da radiação de fundo, que é mais ou menos um resíduo dessa grande explosão que aconteceu, que ainda existe no universo, através de radiação. Essa radiação foi captada e ela corrobora com a teoria do Big Bang. Contudo, essa teoria ainda está aberta a alterações. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. A teoria diz então, como eu comentei, que um pontinho se expandiu rapidamente para tudo que existe, certo? Essa é a grande expansão ou grande explosão. Isso que a teoria diz. Só que a velocidade de expansão ela tem que ter sido mais rápida que a própria velocidade da luz. E na natureza não existe nada mais rápido do que a velocidade da luz. Porque assim, o universo ele tem uma temperatura constante e isso possibilita a vida aqui no nosso planeta. Essa constância de temperatura só pode ter ocorrido se a expansão foi tão rápida que não deu tempo, não deu margem para a temperatura variar. Então isso é uma questão que ainda está em aberto dentro da teoria do Big Bang. Então, a maioria dos cientistas acreditam nessa teoria. Ela é a teoria mais bem aceita cientificamente por origem do universo. Mas não é um fato cabal. Ainda existem evidências que têm que ser mostradas para fortalecer cada vez mais essa teoria. Ou, eventualmente, refutar ela, o que é difícil porque ela já está bem estabelecida e já tem muitos dados mostrando que de fato ela aconteceu. Tá bom? Então, para não ficar muito grande essa primeira conversa nossa, eu acabo por aqui. Próxima aula eu vou dar mais algumas nuances, alguns detalhes sobre a teoria do Big Bang, para vocês entenderem bem como é que ela funciona, tá bom? Mas por enquanto é isso. Deem uma estudada se puderem em casa, procurem no Google, teoria do Big Bang, leiam o nosso livro de aula que fala sobre isso. E a gente vai aprender um pouco sobre a origem do nosso próprio universo, que é um assunto super recente ainda, né? Embora essa origem ainda não tenha sido estabelecida de fato,
ainda é muito discutido. Qual é essa origem afinal? Então vamos pensar junto sobre essa reflexão científica. Fiquem todos bem, um grande abraço e até a próxima.